Boa noite. Está no ar mais um programa Bauru Fala. São 22 horas do dia 13 de agosto de 2017 e esse programa está ao vivo no canal 13 da NET e também na página do Facebook e do site da TVC Bauru. Você pode participar e fazer perguntas ao nosso convidado de hoje. Hoje estaremos entrevistando Edmilson Queiroz Dias, arquiteto, professor universitário e amante de esporte. Nasceu em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e herdou todo o lado humanista da trajetória do seu pai. Sua trajetória de vida retrata o misto dos bons ensinamentos da sua mãe com o pai protético, né? E dessa simbiose é que o arquiteto Edmilson Queiroz Dias soube aproveitar bem as oportunidades que surgiram em sua vida. Edmilson, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite, sou eu que agradeço por essa oportunidade, me sinto bastante honrado em poder participar e expor um pouco do meu pensamento, mostrar minha trajetória e ao mesmo tempo ficar à disposição, né, da população que quiser fazer perguntas, né, fazer questionamentos, eu fico à disposição com toda a transparência, né, que tem conduzido a minha vida. Perfeito. Você é sul-mato-grossense, nasceu em Três Lagoas, né? Exato. E quando que você chegou a Bauru? Como foi essa chegada a Bauru, que é distante de Três Lagoas, sim, Mato Grosso do Sul? Como foi isso? Bom, a maioria das pessoas que tinham bons empregos, né, lá nos idos dos anos 50, trabalhavam na ferrovia, na Noroeste do Brasil, assim como na Paulista e na antiga Sorocabana também. Meu pai era ferroviário da Noroeste do Brasil, né, Noroestino Roxo, né, inclusive torcedor do time, né, eu herdei isso daí também, fui até vice-presidente do Noroeste já, e ele foi transferido, né, dentro da carreira para Três Lagoas, como protético, foi trabalhar lá, e foi lá que ele conheceu minha mãe, né, filha de uma coisa interessante aí, viu? Filha de um deputado estadual da UDN do Mato Grosso, e meu pai é comunista. Caramba! Né? Uma união do caramba dele, né? E lá eu nasci e depois ele retornou para Bauru, porque Bauru, dentro da linha, né, da ferrovia, era a cidade mais importante, ela era maior que Campo Grande, que hoje é a capital do Mato Grosso do Sul, porque lá era o estado do Mato Grosso, estado imenso, né? Ainda é grande mesmo com a divisão. Sim, mesmo com a divisão. E daí ele retornou, veio para Bauru, aqui, né, ele montou o laboratório dele, né, também de prótese, mas continuou trabalhando na Noroeste, até que foi, né, sumariamente aposentado, né, pelos militares devido à militância política dele. O seu pai teve uma militância política ativa? Muito ativa. Meu pai foi perseguido, foi preso 4 vezes pela ditadura militar, foi torturado. Isso trouxe bastante sequelas na saúde dele e eu acredito que em decorrência disso tudo ele teve até a vida dele um tanto abreviada. Meu pai era um atleta, jogava futebol, lutava judô, era uma pessoa que caminhava bastante, né? E ele teve a saúde dele, né, física debilitada em função disso. E a minha mulher, a minha mãe, né, uma mulher guerreira, né, que quando meu pai sofreu esses reveses da ditadura, né, ela assumia o laboratório de prótese dele, administrava, tocava, né, não era uma mulher de ficar chorando para a família, né, ela enfrentava tudo aquilo com dignidade, entendia a opção de luta dele, né, e eu fico imaginando hoje, né, que lá, né, de onde ele se encontra, né, do outro lado do Oriente, que ele deve se sentir bastante aborrecido de ver que companheiros, parceiros dele hoje, né, estão envolvidos com toda essa bandalheira nacional aí, né, toda essa questão moral, inclusive, né, que corrompe não só a dignidade deles mesmos, né, mas corrompe até mesmo a capacidade de reação da sociedade. A sociedade não está sabendo para onde correr para resolver essa questão. Vamos ver se ela vai ter condições de reagir um pouco, né, e para tentar reverter essa questão nas urnas, né, que as eleições se aproximam rapidamente. A história do seu pai, quando a gente traz para os dias atuais, e a gente percebe o seguinte, né?
Uma democracia, ela pressupõe que você tenha o direito de ter o pensamento, de ter a sua forma de expressão livre e, politicamente, você ser de direita, de esquerda, de centro, livremente, tranquilamente. Mas isso não acontece. E aí, quando você vê hoje em dia, algumas pessoas, até por falta de leitura, por falta de conhecimento e por falta de informação, pregarem a intervenção militar e dizer que isso é constitucional. É uma tremenda de uma situação muito complicada, porque como que você propõe algo que vai tirar a liberdade justamente daquilo que é o pressuposto básico da Constituição e da democracia? Quer dizer, você vai estar ferindo as duas coisas, a democracia e a Constituição. E exemplos como esse do seu pai, nós tivemos milhares naquela época, né, em todo o país. E o grande problema é porque eles pensavam de uma forma diferente daquele que o regime pregava, né? Dali para frente, ou seja, como foi que você, com o pai, com essa militância, protético e trabalhando distante, inclusive num centro distante, que Três Lagoas, né? Naquela época parecia ser mais distante, porque o Mato Grosso não tinha ainda divisão, as estradas não estavam do jeito que estão hoje, o acesso não era por trem mesmo, o mais fácil era por trem. Daí a você chegar na arquitetura, como foi? Bom, eu vim muito criança para cá, meu pai foi depois de se casar, de eu ter nascido, né? Ele foi transferido de volta, eu vim muito criança para cá, eu cresci aqui. O que me levou, né, a opção, né, pelo curso de arquitetura, tem umas histórias interessantes. Eu gostava muito de desenhar, né? Era difícil parede da minha casa ficar limpinha, né? Eu seria um grafiteiro, né? Uma criança grafiteira, né? Que ficava desenhando em parede, e o pior é que eu falava que o desenho não era meu, mas o desenho me traía, né? Te entregava. Me entregava, porque eu fazia com esmero, com capricho. E a minha mãe me municiava, né? Que é uma artesã, uma excelente costureira, uma excelente bordadeira, fez roupa para muita gente aqui em Bauru. Ela via essa potencialidade, né? E ela me enchia de papel e lápis, né? Então eu ficava na mesa desenhando. O meu pai, da posição dele, meu pai tinha nem 4º ano primário, né? Mas eu acredito que até agora, mesmo tendo feito curso superior, tendo mestrado, eu ainda não atingi o nível intelectual que ele tinha. Ele lia muito, era um autodidata, né? E ele via, ele percebia, falava, o Ed, né, como eles me chamam em casa, um monte de amigo aqui em Bauru me chama de Ed, falava, o Ed vai ser engenheiro, né? Não tinha uma distinção ainda, né, uma clareza que é engenharia, que é arquitetura. E eu, né, ouvia isso, né? E depois, à medida que eu fui crescendo, né, na escola eu me destacava na parte de desenhos, os professores chamavam, né, a atenção dos meus pais por causa disso, eles eram interessados, né, no desempenho meu, dos meus irmãos na escola, eles falavam que eu tinha essa habilidade. Você tinha essa aptidão. E meu pai começou a falar, né, do Oscar Niemeyer e mostrar as coisas do Niemeyer, né? E o Niemeyer era camarada dele, né? Militante do Partido Comunista. Aí o Vila Nova Artigas, né? Que era o autor do projeto do Morumbi, e ele era um São Paulino, né, apaixonado, eu também sou. Então eu comecei a prestar atenção em Vila Nova Artigas, Oscar Niemeyer, né? E ele falava, olha, são muito cultos, são muito inteligentes. E eu comecei, né, a descobrir isso daí. Bauru não tinha o curso de arquitetura, eu tive que ir para São Paulo para fazer o curso, né? Eu comecei, né, a pensar na possibilidade de fazer o curso de engenharia aqui. Um professor meu aqui, né, que não era professor de desenho, era professor de química do Colégio Técnico Industrial, esse da Unesp, né, que é uma escola excelente, o Petrônio Lourenço Dias, né? Ele viu os meus desenhos, ele falou, viu, o que você vai estudar? Eu vou estudar engenharia. Não, você não vai estudar engenharia, você vai estudar arquitetura, né? Mas não tem arquitetura em Bauru. Não, você tem que dar um jeito, você vai estudar arquitetura. E ele me levou para conhecer o Nelson Marcondes do Amaral Filho, que era o superintendente da antiga Fundação Educacional de Bauru. Eu comecei a frequentar o escritório dele, né? O Nelson
já falecido, né, tristemente, né, já se foi, me deu a chave do escritório. E o desenhista dele, que desenhava com ele, era o também falecido, o seu Adelmo Bertucci. E nessa época você estava no ensino médio. Eu estava no já ensino médio. Já estava cursando o ensino médio, já se preparando para a grande decisão da carreira. Uhum. Bom, eu fui para São Paulo fazer o curso de arquitetura, eu trabalhei em escritório de arquitetura. Eu não vi nenhum desenhista melhor do que o seu Adelmo. Né? Tinha igual, mas melhor não era. Sim. Então eu aprendi a desenhar com o melhor desenhista do Brasil. O desenho já técnico, né? De uma precisão, o carinho com que ele desenhava, os cuidados, né? Não tinha mais ou menos para ele, né? Ele era preciosista e desenhando ainda, né? Com caneta grafos, né? muito lá atrás, né? Então foi bastante importante, né? Ali você consolidou a sua decisão com ele? Ali eu consolidei, né? Vou estudar arquitetura, né? Conversei com meu pai, a família fez um esforço, eu fui fazer o curso de arquitetura. Quando eu terminei o curso, eu não queria voltar, eu queria ficar por São Paulo. Você não fez o curso na cidade de São Paulo, você fez em Mogi? Eu fiz em Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Eu morava em São Paulo, em Pinheiros, estudava em Mogi das Cruzes e trabalhava em Moema, numa consultora. E você ia de trem para... Trem de subúrbio, isso, trem de metrô, CPTM, CMTC ainda que tinha. Ele já tinha o CMTC. Ainda os ônibus da Andei muito nos ônibus da CMTC. São Paulo. Eu me transportava por dia 4 horas mais ou menos. Nossa. Aprendi a aproveitar esse tempo, eu lia. Você lia na locomoção? Eu lia enquanto bastante, se locomovia. Né? Eu aproveitava para ler. Eu estudava ou lia, né, coisas de caráter geral. Sempre me interessei bastante por política e por economia, né? O que acontece, né, com o país. Tento passar, né, a importância dessa preocupação para os meus alunos também. Eu estou em 3 universidades. Né? Atualmente? Atualmente. Eu estou na Universidade de Lins, na Unilins, no curso de Engenharia Civil e no curso de Arquitetura, lá há 33 anos, na Unesp, há 32 anos, estou desde a primeira turma do curso. Aqui na Unesp? Da Unesp de Bauru. E leciono no curso de Arquitetura da Unip também, né, desde a primeira turma também, né? Eu sempre tento mostrar para os meus alunos a importância. Vocês não precisam se interessar por partido, não precisa entrar em partido, vocês têm que se interessar por política. Claro. Entender o que acontece, né? E costumo contar algumas trajetórias. É uma coisa distinta. A política partidária é uma coisa, mas a política é aquela que a gente faz diariamente, na família, no serviço, na escola, no dia a dia, no cotidiano. A gente tem que se interessar. Tem que se interessar, porque a política é uma arte. Para poder entender até melhor, né, o que acontece conosco no nosso trabalho. Claro. Por que o valor do trabalho está aviltado, por que a economia está indo mal, por que não tem emprego, por que não tem trabalho para todo mundo, por que falta saneamento, falta habitação, falta escola e falta saúde e tem tanta gente desempregada ao mesmo tempo, quando tudo isso precisaria estar sendo construído. Exato. Me formei em 1980, 81 estava no mercado de trabalho. Eu não tinha emprego, uma crise terrível, 40% de inflação ao mês era normal. Eu me lembro um mês que deu 86,7, alguma coisa assim, de inflação no mês. Quer dizer, quem pegou naquele tempo cruzeiros, né, 100 cruzeiros no primeiro dia do mês, no final do mês ele valia 15, nem isso, 13. Né? Isso era a inflação. Era inflação, né? Eu prefiro brutal, do jeito que está hoje, que é muito melhor, porque a gente tem uma referência... Pelo menos tem uma referência monetária. E eu não punha a culpa na profissão, né? Puxa vida, eu me formei, me estudei, me esforcei tanto e não consigo emprego. Eu queria ficar em São Paulo, achando que lá era melhor. Tive um professor lá, eu era muito amigo dos meus professores, eu gostava de conversar com eles. Luciano Bernini, especialista em arquitetura esportiva, ele era consultor esportista do COI, do Conselho Olímpico, né? Fiquei bastante amigo dele. E durante esse período que eu procurava trabalho, né, aborrecido, eu fui numa feira de arquitetura, no Museu da Casa Brasileira, ali na Faria Lima, encontrei com ele e perguntei, ele me chamava de Bauru: ô Bauru, como é que você está? Você está trabalhando? Não estou, está difícil, não sei o quê. Ele virou para mim e falou assim: Edmilson, Bauru, como ele me chama, Bauru, você é de Bauru mesmo? Eu falei: eu não nasci lá, mas me considero de Bauru. Estou lá desde os 2 anos e meio de idade, né? Os seus pais são de lá? São de lá. Seus pais têm amigos lá? Tem. Você tem amigos lá? Tenho. Eu estudei em Bauru, né? Joguei bola na rua, brinquei, né, pela cidade, lutava judô. Ele falou: por que você não volta para lá? Lá é o seu lugar, né?
eu vi com atenção, eu falei, volta, lá é o seu lugar, não é porque interior que vai ser menos, né? As cidades estão se interligando, ele tinha uma visão bonita de futuro, né? Uma coisa assim extraordinária. Eu pensei bastante, isso era numa quinta-feira, na sexta-feira eu vim para Bauru, né? Levantei cedinho no sábado, liguei para o professor Petrone, que tinha me estimulado a fazer arquitetura. Ele, Milson, professor, posso ir na casa do senhor conversar com o senhor? Pode, vem aqui, Edmilson. Fui lá, conversei. Eu contei só, professor, eu estou desempregado há 6 meses, não tem trabalho. Se eu fosse desenhista, eu conseguiria trabalho em qualquer lugar lá, que eu aprendi a desenhar com o seu Adelmo. E aprendi bastante coisa com o Nelson Marcondes, que o senhor me arrumou para trabalhar no escritório dele. Mas como arquiteto não tem emprego, eles não vão dar emprego como desenhista porque a legislação não permite, tem sindicato em cima, né? Ninguém, né, iria colocar em risco, né, essas questões, né, trabalhistas, virar problema. Ele parou, pensou um pouco, olhou para mim e falou, Edmilson, seus pais sabem disso? Eu falei, não, eu não tenho coragem de falar isso para eles não, tem vergonha. Não, você vai falar para eles, você vai voltar para Bauru. Volta para Bauru. A frase dele é emblemática. Lá em São Paulo, você vai ser adjetivo. Se você vier para Bauru, você vai ser substantivo. Volta. Mas foi... Que coisa, tira e queda, né? Voltei, né? Cheguei, era quase o horário do almoço, né? Ele convidou para almoçar na casa, ele não quis. Daí eu contei para meu pai e minha mãe. Falei, tá difícil isso aqui. Meu pai falou, você pode voltar já. Na frente do meu laboratório tem 2 salas livres. Você monta teu escritório lá. Montei minha banca de trabalho, né? Que coisa. Muita garra, muita disposição, né? Entender as dificuldades. Uma coisa importante que eu falo também para os jovens, né? É entender o contexto onde se está, onde se encontra, né? Bauru não é uma cidade rica. Claro. E nem a arquitetura como as pessoas pensavam, uma profissão para fazer mansões, né? É uma profissão para melhorar o espaço da sociedade, né? Criar o espaço melhor, mais confortável, mais democrático, mais acessível. Isso que é muito, né, que é o trabalho do arquiteto, né? E eu percebi que eu teria que fazer um trabalho diferente para atender uma população, né, que precisava entender o trabalho do arquiteto, ver que o arquiteto não era um profissional para fazer mansões, casarões, né, mas para fazer casas melhores, viáveis, mais, claro, mais racionais, com uso melhor de materiais, e nem sempre o que é melhor é o mais caro, né? Então foi um trabalho interessante sobre esse aspecto com o meu retorno. E vieram as oportunidades. Né? Esse ponto que você acabou de nos falar, você considera que foi a grande dificuldade nesse histórico todo de carreira, porque você citou o começo, a decisão, a escolha, a universidade, apesar de todo aquele trajeto em São Paulo. Quer dizer, nada é fácil e nada vem fácil, a gente sabe disso, mas a grande dificuldade foi nesse momento, quer dizer, o ponto de escolha que você, ou eu fico em São Paulo e vou ficar mandando currículo para cima e para baixo, ou eu volto para Bauru e penso e repenso aquilo que eu quero. E aí quando você veio aqui, você encontrou no apoio da família e dos profissionais, dos professores, dos amigos, o mote para começar. Rafael, uma coisa importante é ouvir. Sim. Ouvir, saber ouvir. Sim. Não é só ter opinião, né? Sim. Mas ouvir para depois poder decidir. Isso foi importante. E ter garra, né? Sim. Tá ruim, a gente luta para melhorar. Não vai cair nada bonitinho do céu. Não claro. É assim até hoje. Não vai ser. Né? Para ninguém. Como que você consegue conciliar hoje? Você é conselheiro na Conselho de Arquitetura, Conselho de Arquitetura e Urbanismo em São Paulo. Você tem as 3 universidades que você dá aula. E você tem um escritório. Quer dizer, como que você consegue dar conta da sua agenda, né, para atender todos esses desafios? O trabalho me alegra. Eu gosto de trabalhar. Eu trabalho com o que gosto. Eu faço o que eu gosto. Acho gostoso fazer o que eu faço, né? Com os jovens, né, eu falo isso para eles, então os colegas meio de desgueio, né? Eu aprendo com vocês, eles acreditam que não. Que não. Né? Alguns olham incrédulos, né? Mas a gente aprende com eles, né? No mínimo nos obriga a estudar mais para poder estar dando aula. E hoje, quando a gente está dando aula, né, o aluno está colocando a gente em xeque o tempo todo, que eles estão ali nas redes sociais, né? Eu falo uma coisa, ele online, checa online, ele checa na hora. Você tem que estar muito preparado.
Passou a ser um desafio a mais. Um desafio para o professor, né? Professor, né? E a gente não pode desprezar, né, Claro, essa questão. claro. Agora, para dar conta de tudo, eu sou extremamente organizado, tem raça, né, para dar conta de tudo isso. Tudo que eu começo eu tenho dó de abandonar, eu vou até o fim. Né? E depois eu considero uma graça. Alguns momentos foram muito difíceis, né? Por 4 vezes eu passei pela administração pública. Né? Lá muito jovem, eu ainda tinha 28 anos de idade, eu fui presidente da Enturb. Enturb, que não era nem o que nós temos hoje, que é a Endurb. Né? Exatamente, né? O primeiro presidente dela foi o Márcio Antônio Anselmo, que era um grande técnico, né, vindo do CT, formado nos quadros do CT de São Paulo. O CT é uma grande empresa de tráfego. São Paulo não andaria se não fosse o CT. Se não tivesse. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Se não tiver influência negativa da política, funciona melhor ainda. Né? Tem que ter política. Tudo tem que ter política. E hoje em dia com uma tecnologia avançada, né? Com tecnologia avançada. Porque no passado, eu estava lá quando eles começaram a trabalhar e a montar toda a estrutura, era muito difícil, porque para acompanhar a evolução de todo o trânsito, essa mobilidade urbana que era complicadíssima nos anos 80. E ainda é. E ainda é. E mesmo na década de 70, onde o metrô começou em 74, 75, né? Sim. Quer dizer, era uma dificuldade danada. E hoje eles aproveitam a tecnologia em favor desse trabalho que é exaustivo, não é fácil. Sim. Não. É 24 horas, a cidade não dorme, né? A cidade de São Paulo é muito difícil. Não para. Não para. E o Márcio era muito bem formado. Então, quando eu fui ser presidente lá, né, eu tinha que corresponder a uma expectativa de um bom profissional, né? E eu tinha toda a clareza, né, que eu estava indo lá por uma questão política, tá? Pelo histórico do meu pai, não era um mérito meu. Seu. Né? Eu tinha que bem valorizar, né, o que se esperava, né, de mim em função da trajetória, né, dele, que nunca teve interesse, meu pai, em emprego, em função, em cargo, nunca teve, nem eu fui educado para isso, né, nem meus irmãos também. Nós queríamos trabalhar, somente isso, né. Eu tive que suplantar isso aí. Depois, né, eu fui ser secretário, uns anos depois, eu fui ser secretário de obras, num momento difícil da cidade, né, a cidade não tinha orçamento, a secretaria não tinha, porque a cidade veio depois de um tumulto político, administrativo, moral. 96, né? Terrível, né? 96, 97. Que para comprar uma peça, né, de uma máquina parada, né, as oficinas não queriam fazer porque a prefeitura não pagava. Nós podemos considerar aquele período como um divisor de águas, ou seja, sim. Até ali nós tínhamos um histórico, Bauru, né? Um histórico de desenvolvimento, de crescimento e uma importância enorme no cenário do Estado brasileiro, do Estado de São Paulo, né? E do país. E de lá para cá a cidade entrou em turbulência e essa turbulência não passa. De vez em quando você pensa que a coisa está novamente no eixo, mas aí passa algum tempo e você percebe que não, ainda há muita dificuldade para a retomada desse desenvolvimento que se perdeu ali. Você concorda com isso? A cidade não esqueceu daquele período, né? Bauru, eu percebo que Bauru é uma cidade assim, o eleitor é bastante progressista, ele sempre vota no espectro político, sempre um pouco mais à esquerda, né? Não radicaliza, né? Mas ele sempre dentro do conceito de democracia, que eu acho que é o melhor sistema político que tem, é o democrático, né? Sobre todos os aspectos, e dentro desse aspecto, Bauru sempre volta um pouco, né, pro lado, né, mais progressista. Não é uma cidade conservadora. Não tem esse caráter. Mas ela vota, eu acredito, hoje preocupada, né, em não voltar a acontecer. Vivemos aquela experiência. Né? Foi um momento infeliz. Da cidade. Você concorda que o eleitor, ele parece que vai às urnas com o sentimento e com o desejo de buscar aquela retomada, a retomada daquele desenvolvimento anterior. Nós tivemos nos anos 70. Até um pouco dos anos 80. Um pedaço dos anos 80 que
Porque aquilo ficou marcado. Que é a década perdida, né? A chamada década perdida. Chamada década perdida. Os anos 80. Mas Bauru ainda reagia bem, trazia recursos, né? Do governo estadual, do governo tinha ferrovia federal, ativa, ferrovia né? ativa, tinha Telesp, tinha a CESP, tinha tinha a Telefônica, né? Telefônica e depois a Telesp, a CPFL. Então tinha grandes oportunidades de emprego, dinheiro limpo que vinha para cá, Correio Forte, Banco do Brasil Forte, Nossa Caixa, Banespa, quer dizer, havia todas essas empresas, elas tinham uma sede regional em Bauru. Então Bauru era uma regional do estado de São Paulo. E alimentado por dinheiro, né, do estado, de pessoas que ganhavam bem e que depois iam para o consumo. Então a cidade, ela respirava mais prosperidade, né? Hoje ela tem que ir atrás, né? É um outro momento, né? Uma outra forma. Ela vai ter que ir atrás nós precisamos de prefeitos empreendedores. Né? Que vão atrás de empresas e negócios para a cidade, né? Ter uma legislação que facilite a vida dessas empresas, né? Perfeito. Hoje tem tecnologia, pode trazer empresa de tudo quanto é natureza, tem tecnologia para resolver questões ambientais, questões de fornecimento, de consumo de água, de energia. Tem tecnologia para resolver tudo isso. A cidade tem que trazer negócios para gerar emprego. Bauru são universidades, né? São 5 universidades, 2 públicas. Feliz porque está recebendo a faculdade de medicina, né? Agora temos um curso de odontologia que é referência, a Unesp que presta um serviço extraordinário, e eu milito lá dentro, né, com os meus colegas, eu vejo o esforço, né, da comunidade, forma um quadro de jovens que, se tiver oportunidade de trabalho, né, vão ficar por aqui, mas tem que gerar. Então o jeito de governar vai ser diferente. Né, com um formato mais administrativo, mais uma visão diferente. E não só de esperar que tudo venha do Estado. Porque o Estado nem tudo pode, nem tudo consegue. A iniciativa privada tem essa agilidade, né, de fazer a cidade funcionar. É uma Bauru diferente. Ela pode ser uma cidade feliz, né, uma cidade gostosa de viver, com perspectivas para os jovens, para as pessoas que aqui vivem, mas nós vamos ter que ter um modelo de administração atraente, né, para gerar emprego. Nós vamos fazer um intervalo comercial e já voltamos dentro de instantes. Até mais, fique aí, nos aguarde que estaremos de volta em instantes. TVC, a TV mais perto de você. Artfil, há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com excelência em confecções de uniformes profissionais, camisetas personalizadas e camisas sociais. Trabalhamos com equipamento próprio de última geração e com profissionais altamente qualificados. Qualidade, pontualidade, respeito e satisfação garantida é o que oferecemos. Artfil, qualidade é a nossa prioridade. Acesse o nosso site artfil.com.br. Olá, Bauru, quero te fazer um convite, toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite, aqui no canal 13 da NET e também simultaneamente no nosso site tvcbauru.com.br e pelo Facebook, nossa página TVC Bauru, o programa Bauru Fala ao vivo. E você pode participar junto com a gente através do número do nosso WhatsApp. Mande sua pergunta para os nossos entrevistados, participe do programa. Toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite. Espero você! Olá, eu te convido todas as quartas às 10 da noite, TVC com você. Temas, entrevistas, entretenimento e também vamos falar sobre moda. Eu espero você, vem interagir junto com a gente. A nossa fanpage é TVC Bauru e também acompanhe toda a nossa programação através do nosso site tvcbauru.com.br. E também pelo WhatsApp. Aqui, eu conto com você, hein? TVC com você. Todas as quartas às 10 da noite. Gilfer, ferragens, ferramentas, equipamentos de segurança e sinalização, compressores, equipamentos profissionais e para hobby, linha completa de ferramentas Belzer e Gedore,
ferramentas pneumáticas, equipamentos de soldas. Gilfer, Rua Paraná 869, telefone 3879-1950. Gilfer. A criançada entrou, o banco manchou? Seu carro, sua moto ficam no sol? Nós temos a solução! Capas Miravini. Capas automotivas para bancos originais de fabricação própria. Capas para proteção do seu carro e moto. Conheça a legítima capa jacaré. Paletas, tecidos para tapeceiros, tapetes laminados. Acesse o Facebook Capas Miravini. Campos Sales, quadra 10, em frente a IT, na Vila Falcão. Fone 3245-7901. TVC, a TV mais perto de você. Voltamos com o Bauru Fala, hoje entrevistando o arquiteto Edmilson Queiroz Dias. Antes de nós retomarmos a nossa entrevista, eu gostaria de mandar um grande abraço ao Rafael De Luca, de São Paulo, que está nos vendo através do Facebook. Um grande abraço a todos, a sua família também. Edmilson, aproveitando que nós tocamos, e você tocou no assunto da questão tecnológica com os alunos, né? Quais foram as mudanças mais significativas que a arquitetura sofreu com essa invasão da tecnologia, essa modernização que aconteceu no mundo inteiro nesses últimos 20 anos? O que isso interferiu ou não na prática da profissão, da arquitetura? Bem, eu aprendi a desenhar, a fazer o desenho civil, o desenho arquitetônico, com caneta grafos, né? Que a gente colocava a tinta nanquim na caneta e fazia o traço, o traço mais fino, o traço mais grosso, né? Trocando a pena da caneta. Da caneta. E uma titubeada, perdia todo o trabalho. Perdia todo o trabalho, né? Mas já era um avanço, porque um pouquinho antes era com tiralinhas, né? Que o sujeito, o camarada, dava a espessura da pena, né? Num parafuso, né? Num instrumentozinho que ele começava a afinar. Era muito difícil, né? Era muito difícil. Mas eu cheguei a desenhar por curiosidade, né? Para ganhar domínio. Sim. Depois vieram as canetinhas a nanquim, já que os japoneses desenvolveram, os alemães aí com muita perfeição também. Né? E isso aí era um material interessante de desenhar, facilitou bastante, mas ainda era o desenho nanquim e que ele podia também criar acidentes, né, na hora de desenvolver, na hora de você desenvolver o trabalho. E toda a concepção, todo o desenho partia, né, do desenho, né, no grafite, no lápis, ou carvão, né? Uhum. Depois começaram a surgir, né, os computadores, até vir o advento do microcomputador, que isso daí se popularizou. E daí as novas ferramentas, os softwares de desenho, né, que a NASA já usava. Já usava lá. Né, depois foi proliferando pelo mundo, porque viu-se nisso uma oportunidade, né, de mercado. O arquiteto ainda precisa criar, né, a gente cria à mão e depois vai, né, para o computador, tudo aí é configurado, né, dentro do ele é um facilitador do desenho, desse desenho. Ele aumenta a velocidade de trabalho, ele propicia visualizações, né, que só quem tinha habilidade do desenho podia. Isso democratiza, né, a ideia. A pessoa tem uma ideia, ela consegue representar agora com essa ferramenta. Mas isso não significa que ela ainda não tenha que conhecer o desenho técnico, que ela não tenha que conhecer a geometria descritiva, que, né, infelizmente já não está mais na grade dos cursos de engenharia
né, e dos cursos de arquitetura, geometria descritiva, por exemplo, né? Isso empobrece um pouco a formação. Nós temos tecnologias, mas por outro lado parece que o conhecimento, né, fica um pouco aquém. O aluno precisa se superar. Por outro lado, eu costumo brincar, né, que parece que os alunos já nascem com chip hoje, né? Eles têm uma facilidade de lidar com esses instrumentos, essas ferramentas. Nós que estávamos no meio do caminho, tivemos dificuldade para nos adaptar. Depois que nos adaptamos, seguimos em frente nas nossas profissões. Sim. É o que todo mundo enfrentou um dia com o advento do computador, do microcomputador e de toda essa tecnologia. Mas essa geração que veio e já nasceu sob a égide dessa alta tecnologia, parece que nada é difícil ou nada é impossível para eles. É muito intuitivo. É muito intuitivo. Eles têm uma sinergia com o equipamento, desde criança. De criança. Por isso que eu brinco, parece que nasce com chip, não é possível. Exatamente. Né? Tem uma relação, né, entre a máquina e o jovem, né, a criança já, desde muito da mais tenra idade, que é impressionante. Mas isso não significa que eles não devam ter conhecimentos teóricos. Aí entra uma dificuldade e é uma constatação, não é só no curso de engenharia nem de arquitetura, mas creio que seja geral na educação brasileira, né? É isso que você citou, quer dizer, esse empobrecimento da grade e a dificuldade do governo brasileiro valorizar o profissional da educação, né? O educador. É muito difícil e a gente tem percebido que aí também entra a questão das verbas para as grandes universidades, principalmente as universidades estaduais, federais, e isso acaba trazendo problemas para manter um nível de educação de qualidade, né? Eu penso que precisaria ter um reforço o ensino fundamental. Ele é importantíssimo, como o próprio nome diz, ele é fundamental, né? Mas no ensino médio, né, deveria ter uma maior investidura do governo, né, um maior cuidado com formação, com boa formação pedagógica e boa formação técnica, para que o curso médio já seja uma oportunidade de emprego, de trabalho, que ele seja profissionalizante, e ele não precisa, né, reduzir as oportunidades que ele está oferecendo no terceiro grau, no nível universitário, né? Ele precisa melhorar a qualidade e fortalecer o ensino de nível médio, que a gente recebe aluno com bastante deficiência, bastante dificuldade, né? Principalmente aquele vindo do ensino público, né? Que só não é pior, né? Graças, né, ao espírito lutador do professor, porque o professor é um idealista, o professor, né, faz o que pode para ensinar, reclama do salário, tem dificuldades, já é um boia fria, já leva marmita, né, para comer na escola, é uma vida difícil, vida de professor, né, e dão a alma, né, para poder ensinar, apesar de todas as agruras e todas as dificuldades. Né. Então eu tenho uma visão de que precisaria fortalecer mais o ensino médio, né, para que ele forme bem, né, o jovem, e ele possa direcionar para a profissão também. E depois ele ter a oportunidade de fazer a universidade, né? Parece que o governo canalizou mais dinheiro para o ensino universitário, através dos financiamentos, que é importante, porque se o governo for montar só a estrutura pública, né, e para montar só a universidade pública e encher de professores públicos, funcionários públicos, ele não suporta isso daí, tá? É assim na saúde, né, no sistema SUS, os hospitais particulares, né, recebem do governo para fazer as intervenções, né, no sentido de tratar da saúde da população. Eu vejo um quadro muito semelhante também na educação. E a escola montada pela iniciativa privada, a gente precisa ter um Estado mais enxuto, isso é importante. Sim. Esse Estado grande, nós não temos condições de sustentar, não dá para manter. Não, nós não temos riqueza suficiente para isso. Não há riqueza do país para isso. Nós precisamos produzir essa riqueza. O país é rico, mas ela precisa ser produzida. Fazer essa riqueza. E distribuir essa riqueza de forma mais equilibrada, mais democrática. A gente nota que a grande diferença é que nos países chamados de primeiro mundo, e aí logicamente você vai até uma Finlândia, mas você pode ir na China, no Japão, nos Estados Unidos, na Inglaterra,
não importa. O governo planeja as ações da educação não simplesmente dando recursos, mas ele faz o planejamento de acordo com a vocação do país, de acordo com a necessidade do país, ele vai investir e vai levar a que se produza mais alunos para formação técnica, mais alunos para formação científica. A China, inclusive, divide isso em duas partes e ela produz tantos cientistas quanto ela produz tantos técnicos para trabalhar nas suas indústrias, etc. Isso, no Brasil, parece que há uma dissonância completa, há um afastamento completo, né? O governo manda o recurso e parece que aquilo não é dele, aquilo não é uma preocupação, né? E você citou essa base que sai do ensino médio, ela é fundamental para o sucesso da carreira, para a escolha da carreira e para a manutenção depois, né? O aluno já passa a ter uma profissão. Sim. Né, se ele tiver uma identidade com esse trabalho, tanto com a sua formação média, ele vai para a universidade, né, e ser oferecido vagas mesmo, tem que oferecer oportunidade, porque um dos gargalos da sociedade é a educação, né? Mas nós temos que ver a educação como aquela no sentido de formar, né? De formar técnicos e de formar cidadãos também. Sim. Mas tem que vir lá de baixo. Lá de baixo. Eu vejo muito empenho na direção do ponto final da universidade, mas está faltando uma atenção maior nessa base, né? Na base e no ensino médio. Não à toa que a gente percebe muitos alunos que muitas vezes até se formam, alguns chegam até o 3º ano, 2º e depois desistem, vão para outra carreira. Quer dizer, isso é um sinal muitas vezes dessa formação que não foi uma formação sólida, não foi uma formação que realmente desse a esses alunos a questão substancial da sua carreira no futuro, quer dizer, para que ele tivesse efetivamente... É frustrante. Né? A pessoa sofre com essas mudanças. Né? Se eles puderem ser mais assertivos, é melhor, mas para isso eles têm que ter família, né, bem preparada, a estrutura pública que oriente, que prepare melhor, para que não haja esses erros. Não tem problema um jovem ele descobrir que não era aquilo que ele queria. Mas isso não pode ser uma coisa endêmica, todo mundo mudando, trocando de curso, né? Ou ter que escolher o curso porque ele é o mais barato apenas, né? E não poder fazer aquilo que é um sonho da vida dele, que eles escolhem também pelo preço, e a gente vê as universidades fazendo, parece que liquidação nesse sentido, né? Veja uma coisa positiva, pelo menos a pessoa vai para a universidade, isso é importante, ajuda a formar. Mas se ela puder unir o útil ao agradável, fazer aquilo que ela gosta, que ela gostaria de fazer, dentro das suas possibilidades, da sua capacidade, em função da sua realidade, isso é bastante importante. Você também tem um histórico político, né? Essa sua trajetória, eu acho que eu nem preciso perguntar, teve uma influência direta ou indireta do senhor, seu pai. Né? Total, né? Total, né? E como ocorreu o seu primeiro contato com a administração pública? Bem, quando eu retornei para Bauru, eu logo montei meu escritório e comecei a trabalhar, e foi exatamente como o meu professor lá em São Paulo falou: onde estão seus amigos? Né? Um dos primeiros projetos que eu fiz foi de um colega de banco de escola, né? Que já era engenheiro da CESP, o tio dele tinha sido meu professor, eu fiz o projeto da casa dele, mas daí sempre foi se desenrolando, os amigos dos meus pais, né, amigos meus, aí o trabalho começou a ficar conhecido, e como eu sempre me interessei por política, eu ia nas reuniões, né, de política, ou em comícios, assim, gostava de ouvir todos, né, o que falavam, o que pensavam, a reação da população. Normalmente eu já tinha uma noção de quem estava melhor para a eleição. É muito fácil, é só conversar lá no canteiro de obras. Né, eu vou para o canteiro de obras, eu converso com o pessoal, né, no ponto de ônibus, a gente vai vendo o que as pessoas pensam, né, e para onde que tem as tendências. Nesse período foi votada a primeira lei de uso, a nossa primeira lei de uso e ocupação do solo, né, que foi feita pelo Jurandir Bueno,
E eu fui nas sessões da Câmara acompanhar a votação, né? Alguns vereadores sabiam, né, que eu era arquiteto, iam fazer perguntas, a gente, né, opinava. Não tinha, né, por caráter, por postura, ficar bombardeando o trabalho dos outros, mas de contribuir. Eu fui ganhando conhecimento, né? E as pessoas sabiam, né, quem era meu pai, né, que era bem relacionado, né? Apesar de algumas pessoas acharem que comunista comia criancinha, né, que era um preconceito do caramba, horrível isso daí, ele era muito respeitado pelas posições dele, né. Eu acabei, né, sendo convidado pelo Gasparini, né, participei da campanha dele, do professor Arlindo Figueiredo, que foi meu professor também lá no Colégio Técnico, o Zé Cardoso também, né, engenheiro, foi candidato a prefeito, depois o professor Arlindo foi presidente do DAI nessa época, Zé Cardoso secretário de obras, e o Gasparini, né, o Edson Gasparini me convidou para ser presidente da Enturb, né, que hoje Enturb. é a Endurb. Que naquela época cuidava exclusivamente do trânsito urbano. É a Empresa Municipal de Transportes Urbanos, era o trabalho dela, né. Tive que me esforçar bastante, porque o presidente anterior foi um bom presidente, que foi o Márcio Antônio Anselmo, e consegui ter, né, um trabalho gostoso de fazer, né, é interessante, isso é uma das vertentes da arquitetura e do urbanismo, isso é urbanismo, né, e lidar com o transporte é uma coisa que mexe com a população inteira. Qualquer movimento social começa normalmente pela questão do transporte. Lá nos governos militares, né, quando começou, os movimentos sociais começaram, né, dos protestos, né, contra o governo, com as pessoas politizadas, os estudantes, os intelectuais. Mas a população, né, se inseriu nesse contexto através dos protestos contra o preço das passagens. Porque as passagens eram caras. Quando a passagem, o custo do transporte atinge 15% do orçamento da família, fica insuportável. Isso é histórico, isso é científico, né? Eles vão para a rua. No movimento do Fora Collor, começa também, né, com os protestos por causa do transporte. Né? E recentemente, né, do movimento Passe Livre. Né? Em 2013. Junho de 2013. Então, o transporte, ele é nevrálgico, ele afeta a população como um todo. As pessoas sentem isso daí, né? Isso aí mexe com todo mundo, independente de gostar do governo, de não gostar, de ter lado de partido, né? Mexeu no bolso do cidadão, começa a faltar comida na despensa, na mesa, aí coloca, né, o emprego vai diminuindo, isso afeta demais a vida das pessoas. E hoje em dia, e mesmo naquela época, embora de forma tímida, né, havia também um começo das paralisações dos caminhoneiros, do setor de transporte. Mas ainda tímido, porque a ditadura reprimia muito com muita força. Os sindicatos não tinham a força necessária e não conseguiam. Mas hoje em dia você percebe, por exemplo, agora com esse aumento de impostos que afetou diretamente os combustíveis, há uma movimentação na sociedade rápida, muito grande. Há um descontentamento muito grande, os caminhoneiros já manifestaram isso, mas o cidadão comum, a classe média já sentiu, porque o aumento foi muito elevado. Foi brusco. E brusco, né? Desnecessário, eu diria, mas enfim, e isso sempre traz problemas para a cidade, né? Isso tudo, né, mostra a importância da empresa criada, a Enturb, né? Que depois foi transformada em Endurb, né, Empresa de Desenvolvimento Urbano, né, que envolveu transporte, trânsito e a parte de limpeza pública. Limpeza pública, lixo, etc. Então, que é uma questão urbana também, importante, complicada, que tem que funcionar bem, tem uma logística extraordinária, tem a questão ambiental para ser resolvida. É uma empresa estratégica importante. Muitos questionam a importância da antiga Enturb, hoje Endurb, né? Mas eu acho que ela é importante e estratégica para a cidade. Sem sombra de dúvida. E o fato dela ser uma autarquia, ela tem mais agilidade que a prefeitura, para tomar decisões de coisas que precisam ser rápidas. Trânsito precisa ser rápido, a decisão. Transporte tem que ser rápido. E o lixo, né, a questão do resíduo domiciliar. Né, limpeza pública. Da limpeza pública. Depois ela cuida também do lixo hospitalar, que é um lixo complicado. É uma empresa importante, estratégica para a cidade. Eu defendo a importância dela. Né?
Porque ela precisa ser bem administrada, ela não pode ser inchada, ela não pode ser, transformar-se em cabide de emprego, Claro. né? Que ela vai cumprir bem Ela a vai função cumprir a sua dela. função. E ela é De lá importante você nesse foi aspecto. secretário de obras ou direto Eu fui você de foi para obras, planejamento? depois eu fui para a secretaria, daí eu voltei para a antiga Endurbe, para a Endurbe. Exatamente 20 anos depois eu voltei a ser presidente da Endurbe, né? Nesse período aí, né, o que eu vivi foi que a SCCB parou de operar, né, o sistema de transporte, e veio empresa nova. Bauru estava numa situação financeira dificílima, uma buraqueira, não tinha como atender a todas as demandas, era muito difícil. E com a vinda, né, veio a contrapartida. Né? Bauru recebeu naquela época, se não me falha a memória, 8.630.000 reais. Né? Para onde foi canalizado esse recurso? Né? Para a pavimentação das ruas onde tinham as linhas de ônibus. Né? E para a melhoria dos lugares onde tinham as linhas de ônibus. Então, a cidade, né, recebeu um benefício, né, na contrapartida da empresa que veio para operar o sistema e que está prestando esse serviço até hoje, né, com carros novos, bem conservados. Né? Porque para funcionar bem o sistema de transporte, ele tem que ser confiável. Quem vai pegar o ônibus tem que saber que o ônibus vai chegar no horário, que ele não vai quebrar no meio do caminho, né? Que ele vai voltar no horário, portanto, que ele vai chegar no horário previsto, e que quando ele for voltar para casa, que o carro vai estar lá. E o conforto eles colocam em segundo lugar. Primeiro é a confiança, mas depois, logo em seguida, o conforto. E o preço da passagem, que é uma coisa complicada, né? O que barateia, né, o transporte é o número de passageiros transportados. Quanto mais gente for transportado, né, melhor fica essa equação. Divide pelo o custo do sistema por mais passageiros e o custo da passagem abaixa. Quando começa a aparecer muito benefício, alguém vai pagar essa conta. Sem dúvida. Não existe governo grátis. Né? De onde que vai sair. Então, ao se fazer as concessões, né, que não vamos questionar se é meritório ou não, né, para os idosos, né, para quem trabalha uma vida inteira, para uma pessoa que tem para outras parcelas da população, tem que ver direitinho para quando for fazer, porque vai ter que ter o subsídio. Claro. Da onde vai sair? Sem dúvida. Né? De quem? Porque quem paga ônibus, porque não pode ter carro, é a pessoa que está na condição mais desfavorável da sociedade. É esse que paga o transporte público. E não é ele que tem que pagar a conta do transporte gratuito. Então, a meu ver, deveria ser tirado do imposto, do IPVA, enfim, né, de quem pode ter o carro, né, e não tirar do próprio trabalhador. Porque é lá na ponta que sempre a passagem de ônibus de Bauru é uma das mais caras do estado de São Paulo, perde para Campinas e mais uma cidade, no máximo duas, e não é um transporte que a gente possa dizer de qualidade. A gente sabe dos motivos para o preço ser mais elevado, mas é um preço muito pesado que o trabalhador mais necessitado tem que pagar, e é justamente aquele que tem uma dificuldade maior no seu salário para poder absorver esse percentual. Quem usa o transporte público é a pessoa que está mais no fundo, mais na base da pirâmide social. Né? Você acredita? Depois eu voltei, né, para a prefeitura, não me esperava para ser secretário de planejamento no final do governo do Rodrigo Agostinho. Né? Você trabalhou também com o Tuga? Eu trabalhei com o Gasparini e o Tuga, depois o Nilson Costa na Obras e Endurbe. E nesse retorno... E agora recentemente 100 dias com aproximadamente... Foram 101 dias. 101 dias no governo do Rodrigo. Primeiro mandato ou segundo? No segundo mandato. Perfeito. Segundo mandato dele, perfeito. Né? Você acredita, Edmilson, que a cidade pode, nesse momento, estar recuperando essa vocação que tanto a gente fala para voltar a se desenvolver? Você acha que essas notícias que a gente tem recebido, na minha ótica ainda são poucas, mas a liberação do curso de medicina e essas ações que a prefeitura tem ensaiado tanto na questão da saúde como também na questão do desenvolvimento, né, e do planejamento, você acha que isso pode realmente retomar? Olha... Ou ainda é muito incipiente, ainda é muito cedo para a gente estar otimista? A escola de medicina, ela vai atrair negócios para a cidade também. Né?
O município vai ter a sua contrapartida, não é pouco, né? Não Na é pouco. realidade de Bauru. Vai pesar, vai custar, né? Da onde vai sair esse dinheiro, onde que vai faltar. Mas, por outro lado, né, vão vir pacientes para cá, virão técnicos que vêm para dar atenção para os equipamentos e que tem que funcionar, os professores, os funcionários, tudo isso, né, passa a fazer parte de uma agenda diária, né, de movimentação da cidade. Gera movimento econômico. E depois vem os pacientes também, né, o desenvolvimento científico da medicina, isso aí traz vantagens. Com relação à vinda de empresas, né, a cidade tem uma questão importante a ser tratada, né, que é a da compatibilização de leis. Né? Nós temos leis antigas, né, aquela lei que eu fui participar lá quando recém-formado na Câmara, veio a aprovação em 1982, né, da nossa lei de zoneamento. Ocupação do solo. Né, é uma lei que a gente usa ela, né, o arcabouço dela está presente no nosso dia a dia até hoje. Né. Vieram outras leis, outras emendas, então nós temos muito sombreamento. Né. A atual secretária de Planejamento está muito empenhada nisso daí. Sabe-se claramente todas as entidades, a SENAG, o IAB, o CAL, o CREA, mas também o AB, né, sabem, né, que essas leis precisam ser compatibilizadas, elas precisam ser trazidas resolvidas, para os tempos atuais, né? Exatamente. Isso vai ser importante para poder fazer esse chamado, desamarrar, né? Acabar com essas amarras que impedem a chegada de empresas e negócios para a cidade. E precisa também haver uma conscientização dos funcionários do setor, né, que eles são estratégicos, que eles são importantes, eles também estarem comprometidos, né, no sentido de agilizar todo esse processo, né, para que a gente possa atrair negócios para a cidade. Né. Mas ele já, por si só, ao azeitar a nossa legislação, ele vai possibilitar que os negócios internos da cidade, né, já possam se mover com maior agilidade, aprovar projetos mais rapidamente, aprovar empreendimentos, negócios, abertura de empresas. Nós precisamos dessa agilidade. Se não mexer, né, nesse arcabouço da nossa legislação, nós vamos ficar amarrando. Porque depois vem questões ambientais, vem questões de direito público, jurídicas, que acabam amarrando, segurando, e elas vão impedindo. É necessário, né, também um esforço conjunto do legislativo fundamental para poder dar o aval em termos de leis, né, modernizando as leis, fazendo um esforço conjunto para que a gente possa efetivamente não ter obstáculos. Sim. Porque a falta de recurso é um obstáculo, mas a partir do momento que você tem o recurso e não pode viabilizá-lo, aí fica uma coisa mais complicada ainda, né? As empresas têm que ficar aqui, elas não podem ir embora porque sem dúvida podem alguma. encontrar obstáculos. Sem dúvida alguma. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos nos assistindo, enviando perguntas, e agradecer ao Carlos e a Adriana, que na semana que vem estarão novamente conosco. Termina as férias do casal e eles vão estar aqui com a gente para a retomada do programa, né? Agradeço a vocês que estiveram aí nos acompanhando essas 2 semanas, muito obrigado. E Edmilson, muito obrigado pela sua presença e por toda a sua história, que é uma história que realmente motiva os mais jovens, os estudantes, principalmente da área de arquitetura, de engenharia, a seguir um exemplo como o seu, um exemplo de carreira, um exemplo profissional e de perseverança como o seu. Obrigado, eu fico muito feliz. Primeiro, eu estou falando da cidade que eu mais gosto, a cidade que me acolheu. Claro. O melhor lugar do mundo é onde a nossa vida dá certo. Sem dúvida. Embora tenha um apreço extraordinário pela minha Três Lagoas, onde eu nasci. Claro. Né? Mas eu tenho um amor, um carinho muito especial por Bauru. Meus filhos nasceram aqui, conheci minha mulher aqui. Né? E de falar da minha profissão, claro, né? que eu escolhi. Gosto dela, defendo, tanto que eu milito politicamente dentro da minha profissão, no sentido de tornar ela melhor
para que os meus colegas, né, meus companheiros de trabalho, né, possam ter melhores condições de trabalho também. Obrigado, eu fico agradecido por essa oportunidade. Eu que agradeço. A casa estará sempre aberta ao seu retorno para que a gente possa conversar sobre esse assunto e vários outros. Muito obrigado, uma boa noite a todos de Bauru e fiquem com Deus.